Boa noite, retornamos com o programa Grandes Temas, que discute hoje a possibilidade de terapia de reversão sexual. A gente conversava no intervalo, antes do intervalo, Daniela, justamente o Poder Judiciário, evidentemente, com bom senso, reagiu imediatamente, não é, a essa liminar do senhor Valdemar Cláudio de Carvalho, e me parece que a OAB também se mobilizou no sentido de, não é, minimizar os impactos possíveis dessa liminar, não é mesmo? A OAB ela entrou com pedido para ser amicus curiae, né? Quer dizer, para poder participar do processo e discutir a respeito disso. Em relação aos efeitos concretos dessa decisão para toda a população LGBT, né? Então, teve essa preocupação de participar dessa discussão de forma jurídica. E esse amicus curiae significa o que, propriamente? A OAB pode intervir em caso de interpretação? Não, de participar do processo, da participação do processo, de poder se manifestar em relação fazer questionamentos, provavelmente. Isso, de poder participar do processo em si. Né? Além disso, se não me engano, a ANP, a Associação Nacional de Psiquiatria, também emitiu uma nota reafirmando, né, a posição de que a homossexualidade não é doença, e também a OMS já se pronunciou, né, questionando o Brasil sobre esse fato. Porque, como em outras pautas, a gente tem a impressão que o Brasil vira as costas para o resto do mundo, né, e exatamente começa a ter uma série de ações, de iniciativas que estão na contramão da história. Né? Agora, Ximene, eu queria te fazer uma pergunta. Você falou no início, que no primeiro bloco, que existe uma pauta extensa LGBT e que, nesse momento, havia esse retrocesso, tinha que se voltar a falar do convencimento de que a homossexualidade não é doença. Você podia falar, não, obviamente a gente não vai poder fugir muito do assunto, mas eu fiquei curiosa, eu queria saber se você podia pontuar algumas questões dessa pauta, o que é importante para a população LGBT. Eu gosto de falar do meu lugar de fala, né, enquanto lésbica, então, e enquanto profissional de saúde, então uma pauta que eu bato bastante na tecla é a visibilidade da saúde das mulheres lésbicas, né? Respeitando as especificidades de um atendimento ginecológico adequado, das questões de saúde mental, que no posto de saúde que eu trabalho, por exemplo, o número de pacientes com problemas de saúde mental e depressão aumentou absurdamente no ano de 2017, né? Então, essa população sofre muito com isso. É o que eu falei, a gente precisa procurar ajuda psicológica, sim, mas para aprender a lidar com preconceito. Como a sociedade vai aceitar a nossa orientação sexual, né? Muitas pessoas não sabem lidar com isso. Inclusive, eu perdi inúmeros pessoas... amigos, eu conheço várias pessoas que foram expulsas de casa, então precisaram desse apoio psicológico. E essa aceitação é justamente essas causas de suicídio, né? Você não se aceita dentro dessa sociedade. E quando você está se encontrando naquilo ali, já é difícil para você entender o que está acontecendo. Você podia explicar para as pessoas que estão em casa a diferença entre escolha e orientação, porque tem muita gente que acha que é uma escolha. Perfeito. Você podia falar sobre isso? A gente que é lésbica costuma falar que se fosse uma escolha, ninguém escolheria ficar com homens. Pois é. Gente, é da nossa natureza. Ninguém escolhe. Ninguém escolhe. É algo que... Você escolheu gostar de homens assim? Não, você se sentiu atraída a primeira vez e rolou, entendeu? Então, eu acho que é isso, não tem essa de opção. Não é opção. A gente não é uma opção. Porque se a gente vai entender... Por favor, desculpa. O que liga a gente a essa questão da opção é justamente o que eu bato muito na tecla, que é a socialização, né? A gente é sempre conduzido à heterossexualidade, às questões de gênero, em tudo na nossa vida. Meninas gostam de rosa, meninas brincam de cozinha, às vezes brinquedos, com 1 ano de idade a gente já está sexualizando as crianças falando fulaninha já é namorada de fulaninho, entendeu? Então acho que a gente precisa mudar essa postura e começar a debater esses temas. Ninguém precisa ser homossexual, mas precisa respeitar isso, precisa ser discutido já na educação, essas questões de gênero, sim, entendeu? Não é porque um garoto gosta de brincar com uma boneca que ele é gay. Entendeu? A gente precisa respeitar isso desde a infância e passar a discutir isso desde a educação primária, porque
a gente é obrigado agora a estar discutindo um retrocesso desse por conta da falta de educação. Só para lembrar que ano passado, né, não foi aprovado no Plano Nacional de Educação, quer dizer, Estadual e Municipal de Educação, o ensino, né, sobre diversidade. Não pode citar, né, gênero. Não pode citar. Isso, né, já é um retrocesso. Não, isso já foi a ponta lá atrás, né? Ou seja, e foi tão radical que aonde tinha diversidade no texto, inclusive assim, diversidade ambiental, foi tirado, né? Ou seja, é a raiva contra a diversidade, ou seja, precisamos ser aquela coisa binária, reduzida, e é por isso que não é uma escolha, porque eu escolheria estar no lugar onde eu vou sair na rua e eu posso levar uma lampadada na cara, né? Ou morrer, você ou não pode voltar andar de para mãos casa, dadas e né? beijar seu parceiro, né? Exato. O assim, hétero tem essa facilidade, né? Se você faz isso enquanto esse privilégio, em alguns lugares né? Ninguém vai optar por algo que vai fazer faça mal. sofrer, Exatamente, ele né? faça lidar com uma série de fatores que no começo é um sofrimento grande, gente. Até você entender tudo. E às vezes até no hoje meio ainda também, você sai na rua com a sua namorada de mãos dadas, todo mundo fica te olhando, fazendo comentários. Então, é difícil você lidar com isso, entendeu? Você não escolheria sofrer, jamais. Além da redução, às vezes você está no lugar, você fala que é gay, pronto, tudo se reduziu agora que você é gay. Tudo mais que você falou antes, né, deixou... É mais importante. Não é mais importante, porque isso é o lugar mais... Mas assim, quando isso também é só uma parte. Exatamente. Né? Do seu ser, né? Da história, da existência, ou seja... Ninguém começa uma conversa com alguém, então você é heterossexual. Não, e dá vontade. E muitas vezes dá vontade de começar, para eles começarem a entender, né, o lugar em que eles nos colocam muitas vezes. E eu acho interessante porque, assim, uma parte do discurso conservador é que, assim, que os gays vão acabar com a família. Mas como assim? Vai acabar com os heterossexuais? Como? Os heterossexuais Sheila, continuarão heterossexuais, gente. Nós temos uma questão que vem de Keyson Cunha. Ele pergunta o seguinte: como tratar esse assunto com as crianças que vivem o processo de reconhecimento de modo a promover o respeito? Você tem filhos. Obrigado, Keyson, pela sua questão. Justamente a gente estava discutindo isso agora há pouco, né? Como tratar isso. Eu acho que com a naturalidade maior possível. É isso. Né? Eu acho que a gente coloca muito tabu nesses assuntos para tratar disso com as crianças. O meu filho de 10 anos, ele sabe que eu sou lésbica, ele compreende que meninos podem sim gostar de fazer balé, então acho que vem da educação. O meu filho mais novo, de 5 anos, às vezes ele vem com uns papos de tipo, mas minha professora disse que menino não pode beijar menina. Então, assim, a gente tem que tentar desconstruir uma coisa que a escola muitas vezes constrói. Pois é, eu ia chamar atenção para isso, porque não é só nas casas, na família, né? É na escola, no ambiente educacional. Porque lá o menino vai sofrer bullying, lá o menino vai ser coagido, não é? Lá ele vai ser, talvez, agredido. Não é? Então, esse espaço da escola, ele é fundamental. Ele também tem que ser cuidado nessa perspectiva. Mas eu acho que o diálogo também é super importante. Você ter esse jogo aberto com as crianças, né, em casa e estar participando ativamente do momento dela na escola, né? Tá sempre ali em contato com os amiguinhos, vendo o que está se passando, conversando com eles sobre a escola, sobre o dia a dia. Isso. Eu acho que isso é fundamental. Eu acho interessante, só fazendo um recorte também em relação a isso, que o Supremo, né, o Supremo Tribunal, ele já vem definindo o que é o conceito de família em relação a isso. Mas é interessante, por mais que... Aí vem a questão da judicialização no aspecto positivo da questão. Porque você vê até o próprio casamento homossexual, ele não é algo legislativo, é algo judicial, né? É algo judicial. Então, ou seja, tem um amparo do judiciário, não é um amparo legal, certo? Mas é uma interpretação à luz da Constituição em relação dessa permissão para o casamento de pessoas do mesmo sexo. E também a visão de família, e também do que é considerada a visão de família. Então, isso é muito tranquilo, no caso hoje, com relação a isso, porque vem uma decisão discutida no Conselho Nacional, né, no CNJ, né, com relação a essa questão da permissão do casamento e do Supremo em relação à visão do que é família. Então, por mais que você tenha, então, através da visão jurídica
né, desses órgãos, você tem um avanço também. Né? Então, a gente não pode somente trazer para o judiciário questões relacionadas com retrocessos, mas o judiciário também tem questões extremamente avançadas em relação a essa área, de colocar a visão da família, de uma visão mais ampla, da permissão do casamento, porque se fosse esperar a decisão do legislativo para que o legislativo aprovasse isso, né, a gente sabe que isso demoraria muito. Então, o judiciário, ele vem fazendo essa análise à luz realmente da igualdade da Constituição, né, de ninguém poder ser discriminado por sua questão de orientação sexual. Né? Então, à luz disso, vem toda a visão do judiciário e de trazer esse aspecto de resguardar, e por isso nós tivemos vários avanços em relação à causa, né? Em relação, como eu disse, ao casamento, à visão de família, à adoção. A adoção por casais homossexuais, né, de crianças. Isso não é uma análise legal, é uma análise de uma interpretação do judiciário em relação a essas questões. Então, também eu acho importante trazer posições jurídicas, avanços que foram favoráveis, não é? Favoráveis e bastante importantes para essa causa, a defesa das minorias. Na hora que você tem também posições jurídicas extremamente avançadas em relação a essas questões, que têm repercussões até hoje. Né? Então, daí vem essa visão, por mais que você pode ter até mesmo um juiz que tem um posicionamento pessoal contrário ao casamento homossexual, mas ele é obrigado a celebrar esse casamento, né? Ele é obrigado a celebrar independente da sua visão. Quer dizer, mesmo que a visão pessoal dele seja de entender que não há possibilidade de união homoafetiva, que era entendido antes como uma situação vista como uma relação civil, certo? Como se fosse de uma relação comercial, uma relação empresarial, que tinha que ser analisado como se fosse um distrato. Não essa relação era um distrato, família. Não era na vara da família. Né? Quando havia um término de um relacionamento homoafetivo, isso era avaliado, não era chamado nem homoafetivo, um relacionamento de parcerias, né? Como contrato civil, uma parceria, uma negação, né? Uma parceria. Então, isso era colocado no âmbito das varas cíveis. Então, a gente vê que o judiciário também teve muitos avanços nisso e teve uma grande contribuição na medida em que trouxe a permissão do casamento entre pessoas do mesmo sexo e a visão da família também, né? Uma visão da família diferenciada, que você não tem somente a família heterossexual, né? Você tem a família formada de pessoas do mesmo sexo. Então, por mais que o judiciário e a jurisprudência venham avançando cada vez mais nisso, mas ainda tem pessoas da sociedade que não aceitam essa visão de família. Que não aceita que hoje o Estado de Direito permite a família, o Estado de Direito é algo que já está tranquilo em relação de forma judicial e jurídica, né, dessa visão de família, mas que você percebe pessoas que não aceitam. Se você falar sobre famílias, essas famílias diversificadas, as pessoas não concordam, acho que não é família. Eu digo, não tem o que você concordar ou que não concordar. O Estado de Direito assim prevê. Talvez as pessoas não concordem nem com o Estado de Direito, né? A questão é essa. E aí a gente vai entrar. Porque no âmbito, a questão é essa. O Estado de Direito assim prevê essa relação como uma relação familiar. Mas a gente tem, por exemplo, a gente tem uma série de distorções com relação ao Estado de Direito, porque a gente, em tese, vive num país laico cuja Constituição começa em nome de Deus. Então, já começa... São pequenos detalhes que fazem muita diferença, grande diferença na visão e que reforçam esse conservadorismo, né? Que país laico é esse que a gente tem... Por exemplo, falando da escola, é um país laico, mas as escolas, durante muitos anos, só se ensinou... A educação religiosa era só cristã. Né? Não tinha a diversidade. Essa semana o Supremo estava votando sobre o ensino religioso nas escolas, né? Se mantinha ou se tirava. Estava 5-3. Quando a favor da manutenção. Da manutenção, mas como o ensino religioso cristão ou o ensino religioso... Não, o ensino religioso como está hoje. Sim. O argumento de um deles era que, não vou me qual foi dos ministros que falou,
que a sociedade brasileira não mudou muito, não mudou tanto. Ah, tá. Desde a Constituição. Aí, enfim, né? Fica difícil, né? Temos avanços, por um lado, né? Mas também a gente tem, né, uma outra discussão acontecendo que é complicada, né? Que também dá luz dá uma visibilidade a essa ambivalência, né? Do próprio Estado de Direito mesmo, ou seja, que ele avança e ele retrocede, ele dá e ele tira, Sim. né? E ele dá para quem, né? Também. Exato. Quem ele representa primordialmente, Isso, né? Qual o grupo representa, Isso. né? Porque quer queira, quer não, bom, né? Somos gays, mas somos brancos, né? Temos formação universitária e outros tantos que não têm esse privilégio que nós temos, né? Que ainda estão mais expostos, né? Temos famílias que lidaram bem com o processo todo, mas e aí? E quem não? E quem apanha todo dia, né? Ou quem se prostitui, né? Ou quem está num subemprego, né? Em função de tudo, né? Dos privilégios que não tem em função de racismo, de homofobia, né? De uma série de coisas. Nós somos né? uma exceção à regra, né? Porque, Somos. Rodrigo, no Brasil, eu tenho a impressão de que os direitos básicos ainda são privilégios, não são realmente trabalhados como direitos básicos. Sim, sim, a gente trabalha... A gente vive num patamar de privilégio. Isso. E porque simplesmente não temos direito, a população toda, né? População toda. A educação, a saúde, a lazer, a cultura, né? Não existe, não é igual. Isso. Então, não somos sujeitos de direito. Somos sujeitos, alguns têm privilégios, outros não. Estávamos avançando um pouco, né? De repente Exato. a gente tem Golpes e golpinhos. Vamos ver como é que vai ser isso. E isso é interessante, porque, por exemplo, eu também trabalho na saúde, né, no SUS, e às vezes, quando se oferece um bom serviço, um bom atendimento, um bom espaço físico, a população estranha aquele lugar, né? Assim, eita, mas assim, nem parece o SUS, Ela aí eu já tá digo, não, mas esse é acostumada, exatamente o SUS, né? Assim, esse é o SUS também, né? Porque ele é bem diverso, mas ele pode ser assim também. Né? E isso é mais chocante ainda para a população LGBT, né? Quando você procura um serviço de saúde, normalmente você começa a sofrer o preconceito ali da recepção, né? Isso. A gente tem pacientes que reclamam, por exemplo, não exercem tanta não expressam tanta feminilidade, aí fala, chegou aquele machinho, vai para o ginecologista, entendeu? Umas piadinhas que fazem com que essa paciente não volte mais ao posto de saúde, não volte mais a procurar uma atenção com E aí psicólogo, adoece, vai ter uma complicação, né? E vira uma bola de neve. Isso. Né? Então, as especificidades no campo da saúde para a população LGBT faz toda a diferença para esses adoecimentos. Eu tenho uma impressão... Esse acolhimento não acontece. Eu tenho a impressão, você vai me dizer se eu estou errado ou não nessa impressão, que a visibilidade homossexual é ainda muito mais para os homens. As mulheres homossexuais são ainda mais invisíveis para a sociedade. Com toda certeza. Né? Com toda certeza. Eu acho que dentro do movimento LGBT, as lésbicas são as mais invisibilizadas ainda, principalmente no campo da saúde, né? A gente tem inúmeras, por exemplo, questões de preservativos, são totalmente voltadas para relações ou heterossexuais ou homossexuais entre homens, mas não tem nenhuma política, né, de saúde que volte essa questão da prevenção para o sexo entre mulheres. Né? Então, eu acho que a gente ainda vive na escuridão, mesmo dentro do movimento LGBT. Sabe que ainda há muito machismo, há muito assim, mesmo dentro do movimento LGBT ainda existe muito Além machismo. Além da lesbofobia, a gente sofre a misoginia, né? Misoginia, exatamente. A gente não pode deixar de falar sobre isso. Sheila, você colocou alguma questão? Eu dizia que é tão interessante, assim, nós estamos falando dessa liminar do juiz, dessa questão da reorientação sexual, chamada de cura gay, e aí a gente, pelo menos esse grupo aqui, percebe que existem coisas mais importantes do que essa discussão, assim, dentro da questão do tema, olha como foi rico e como foi diverso, né? A gente não ficou insistindo na questão da cura, porque não é doença. Não, mas achei interessantíssimo. Mas eu só lembro, assim, se você em casa, né, assim, é gay, né, e tem medo de falar isso porque acha que está doente, você não é doente. Sim, ótimo. Né? Se não você não está e nem estará doente. Isso né? não é doença, isso, né? Porque não é uma doença. Você Por isso não tem tratamento, porque não é doença. Você pode estar confuso, confusa, né? Angustiado, não sabendo como lidar com esse então, preconceito. Que hétero também tem problemas, né, sexuais. Também. Né? Não é Converse só com alguém, privilégio. com sua família,
né, com um amigo ou mesmo com um profissional habilitado. Também, Rodrigo, assim também aquele que não entende por que ele odeia homossexual. Também tem que procurar ajuda. Porque de repente você vai descobrir que isso está em você e você pode de repente aprender a viver com naturalidade. Exato, ser mais tolerante, se descobrir, ser mais feliz. de repente, um homossexual felicidade, eu acho que esse é o ponto. Ser mais feliz, ou ter paz com a sua própria sexualidade e deixa dos outros. Esse é o deixa conceito. Os outros felizes. É um conceito que nasceu na modernidade, é um conceito que a gente precisa resgatar hoje, que é o conceito da tolerância. Tolerância. A tolerância significa que eu não quero que o outro seja igual a mim, eu me recuso a ser igual ao outro, eu respeito que você seja como você é e também peço que você me respeite. É isso que é tolerância. Não é suportar o outro. Tolerar é um conceito que nasce na modernidade e ele exemplifica exatamente essa fronteira de uma boa relação, uma relação sadia entre as pessoas. E eu acho interessante também de entender o outro, entender que ele é um cidadão, como você é. E que, por ser cidadão, ele tem direito de participar da vida civil. Ele tem direito de exercer e demonstrar a sua afetividade. Ele tem o direito, como eu falei, de casar. Como outra pessoa tem direito de casar. Ele tem os mesmos direitos que o outro, né? Ele tem os mesmos direitos, porque ele é um cidadão como outro qualquer, né? E que não pode ser um cidadão de uma classe, como se fosse de uma classe inferior, né? Um subcidadão, uma subcidadania. Então, a questão é essa, é que o fato de você ter uma sexualidade diferenciada do padrão majoritário, não quer dizer que a sua sexualidade seja menor, maior, melhor. Ela é diferente do padrão, né? Do padrão que é imposto na sociedade. E isso faz com que você seja cidadão igual ao outro e que mereça do Estado, da sociedade, e que você seja reconhecido dentro do Estado. Daniele, a gente estava, a Sheila lembrou que a gente ampliou o debate, né, para além dessa famigerada liminar do Valdemar, porque, na verdade, quando acontece um episódio desse, nas redes sociais, nos grupelhos, né, aquele conservador, intolerante, fascistazinho, ele começa a mobilizar uma série de argumentos pseudocientíficos, falaciosos. Tá rolando aí na internet um videozinho de uma mulher que faz intervenção numa câmara dessas aí no Brasil, né? Argumentos pseudocientíficos. Ela diz, a ciência já prova que na natureza não tem isso, não tem aquilo. Então esse pessoal começa a mobilizar uma série de argumentos. E aí vai ser o fim da família. Eles vão juntando, né? Num arremedo. Então, todo mundo vai virar homossexual. Todo mundo, desculpa, mas intimamente, então todo mundo é homossexual, né? E se a família vai acabar, a família padrão vai acabar, é porque todo mundo mas é homossexual. É um discurso do terror e do medo. Não, exatamente. Né? Terror e medo, como se o homossexual hoje não veio de uma família heterossexual. Isso, exatamente. E como se o homossexual hoje fosse impedir que as pessoas também pudessem nascer heterossexuais ou bissexuais também, que é importante a gente não deixar de fora o bissexual, né? Pra gente não ser... Então, assim, para dizer que essa liminar do Valdemar nos dá a ocasião de desengavetar toda e escancarar esses argumentos frágeis desse pessoal que tenta impor uma ortossexualidade, né? uma sexualidade correta, né? Que você deve tratar muito dessas angústias lá, né? De um todo, né? De um todo, a gente, né, a gente se depara, né, do outro, né? Mas, assim, a gente vive também num mundo onde todo mundo busca, né, estar bem, estar perfeito, assim. E, às vezes, estar bem não é estar perfeito, né? Quase nunca vai ser isso. Não, eu dizia, Rodrigo, as pessoas que chegam com essa... Sim, particularmente essa angústia, essa, né, ligadas a essa questão da sexualidade, que merece todo o apoio, né, esclarecimento. Sim. Esclarecimento. Acolhimento, informação. Porque, exatamente, né? A pessoa vem ou com informações distorcidas, que graceja nas redes sociais, ou no meio onde ela vive, se ela, né, vive num meio menos favorecido, né? Então, ela já tem falta de entendimento a respeito da sua própria
condição, da sua própria, Exato. do seu afeto, né, do seu Sim, desejo. Exato. E aí a gente precisa ter esse espaço para dialogar, né? E uma outra habilidade também que a gente tem perdido com o tempo é a empatia, né? Nos colocarmos no lugar do outro, assim, perceber assim, que esse outro também sofre, né? Então, me distancio, desumanizo, né? Que é essa lógica do terror e do medo. Pronto, e aí depois eu estabeleço uma outra lógica. Perfeito. Considerações finais? Eu acho que eu penso que a sexualidade do outro não deveria me incomodar. Eu acho que o homofóbico, o conservador, ou o sujeito que está em casa e simplesmente acha que família é só papai, mamãe e filhinhos, deveria repensar seus desejos, repensar sua tolerância e se incomodar e se afetar com sua própria sexualidade, deixar as pessoas serem felizes. Eu diria que a psicologia brasileira hoje é uma das psicologias mais potentes do mundo, né? Porque ela tem se preocupado em preservar a dignidade humana, né? Evitar a violência gratuita, né? E tudo isso dentro de um rigor técnico e de um rigor ético, né? Então acho que hoje, acho que somos o país hoje com o maior número de psicólogos, né, no mundo. Então, por isso todo esse cuidado que nós temos com a nossa profissão. E talvez a necessidade que a população tenha desse cuidado, Sim, né? também, exatamente. Ximene? E esses retrocessos permanecerem, a gente vai tomar as ruas, né? O movimento LGBT sempre se posiciona. A gente vai ter a parada LGBT agora em novembro, né? 4 e 5 de novembro. A gente com certeza vai fazer várias mobilizações em relação a isso e tantas outras opressões que a gente vive, né? Convido todo mundo, inclusive quem está em casa, sua família, né? Papai, mamãe, filhinhos, para participarem da comunidade LGBT, da parada LGBT, que não ligar só a comunidade LGBT à promiscuidade, como a sociedade faz, né? A comunidade LGBT também é constituída de família, a gente pode se divertir, mas a gente está ali para mostrar que a gente quer combater esse preconceito, né? Então, tá todo mundo convidado. Daniela? No caso, eu acho que a palavra-chave é a tolerância, realmente. Nós estamos vivendo tempos de intolerância, né? Isso é extremamente preocupante e essa intolerância de uma forma agressiva, uma forma tanto com agressividades verbais como com agressividades físicas realmente. Sim. Então precisamos mostrar que o Estado de Direito ele não pode tolerar, né, aceitar esse comportamento intolerante. Né? Não vamos aceitar. Não vamos aceitar. Não passarão. Vamos dizer, para esse pessoal que quer reacender essas orientações tortas aí. Eu queria agradecer aos nossos debatedores que brilhantemente, né, trataram desse tema incômodo, mas que é um grande tema, por isso a gente está debatendo. Agradecer ao público que nos assistiu em casa e lembrar a vocês que agora o programa Grandes Temas está no Facebook. Então fique sabendo por lá o tema dos próximos programas, quem serão os nossos convidados para o debate e assista ou reveja programas que foram ao ar que você aqui na TV Universitária. Você também pode, no Facebook, enviar sugestões de temas para que sejam debatidos conosco aqui. Então, vá até lá na nossa fanpage, no nosso Facebook e curta a nossa página. E estaremos aqui novamente na segunda-feira, 20h30 da noite, com mais um programa Grandes Temas e eu aguardo por vocês.